Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Anabela. Letras de um crime. Porquê Letras de um crime? Porque eu gosto muito de ler policiais, crimes reais, assassinos, tudo. Ler séries, filmes, e é isso que nós vamos ter aqui um bocadinho. Tudo resumos de histórias, em princípio reais, podem não ser, pode também ser ficção, mas para já vamos falar principalmente de casos reais que eu vou pesquisando, vou vendo séries, filmes, documentários, entrevistas, livros e vou-vos trazendo aqui um bocadinho dessa minha paixão e espero que vocês gostem. Aproveito para vos pedir para deixar o vosso like aqui no canal, para se inscreverem. É um canal novo, peço-vos, por favor, que me ajudem realmente a subir aqui o número de inscritos e espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Isto é um caso de um homem, é um criador de suínos que habita ali nos arredores de Vancouver, Canadá. É um homem que faz parte de um grupo de 3 irmãos, filhos de Leonard e de Louise Picton. É o Robert, o David e a Linda. São os 3 filhos deste casal que têm uma propriedade de 14 hectares que fazem a criação de carne suína para consumo humano, para venda, e é esse o negócio a que a família se dedica. O começo da vida do Robert, que no fundo é desse personagem que vamos falar, não começou muito bem. Portanto, ele logo à nascença, segundo se consta, ele terá nascido com o cordão umbilical atravessado, portanto enrolado ao pescoço, o que se leva a supor que ele terá tido algum tipo de sequela por falta de oxigênio no cérebro e que terá ficado um pouco lento em relação ao normal. Se é verdade, é possível. Já na escola ele não era um miúdo muito sociável, não gostava de se dar com os outros miúdos, era um bocadinho antissocial. Os miúdos também não gostavam muito dele porque era um miúdo que aparecia sempre muito sujo, que cheirava mal, poucos modos muito animalescos, portanto as crianças também não gostavam muito de brincar com ele e de facto ele também não tinha grande interesse em socializar com essas pessoas, com essas crianças. Ele no fundo ajudava, ele e os irmãos ajudavam na quinta, trabalhavam bastante também, desde crianças, e ajudavam os pais na quinta de criação de suínos, e lá desempenhavam as suas tarefas. Era uma família um bocadinho estranha e destruturada. Exemplo disso, por exemplo, ele com 12 anos comprou um bezerro e conseguiu juntar dinheiro e comprou um bezerro e servia-lhe de animal de estimação. Portanto, ele não se dava com as crianças, mas gostava de animais e dava-se bem com os animais e dava-lhes nomes e conversava com eles e passeava com eles. Então comprou esse bezerro, no fundo, para ser um pet, tipo um cão ou um gato. Ele era um bezerro. E o bezerro andava atrás dele pela quinta como se fosse um cão. Era um animal de estimação. E ele gostava de facto do seu animal de estimação. Deu-lhe um nome, passeava com ele, conversava com ele, passava muitas horas com ele a conversar e de facto era o melhor amigo que ele tinha. Um dia o Robert chega à casa, vai à procura do seu amigo e não o encontra. Procurou onde estaria o seu querido amigo. Até que o pai sugeriu que ele fosse ao celeiro. Ele foi, só que já não encontrou o seu amigo, pelo menos vivo, e estaria já em situação de pré-consumo. Isso traumatizou-o bastante. Não é uma situação agradável e ficou traumatizado.
Outra situação foi uma vez, isto acho que bem mais grave, o irmão mais, portanto o David, o do meio, foi fazer um passeio com a carrinha da família e no caminho atropelou um miúdo com 14 anos, atropelou e deixou lá no meio da estrada, e a mãe pediu a Robert que ele levasse ao sítio e ela simplesmente pegou no miúdo e atirou o ribanceiro abaixo. O miúdo caiu num pequeno lago que havia ali e acabou por morrer afogado. Isto são relatos que se vieram a saber depois. Já a senhora teria partido. Portanto, era uma família assim um bocadinho estranha e a sociedade em si também não os via com bons olhos. Pronto, lá continuavam com o seu negócio da produção da carne, embalagem, e na zona de habitação deles e para fora, portanto, pelo país todo, e faziam, portanto, a venda dessa carne que eles faziam a produção. Entretanto, em 1978, os pais falecem e, no fundo, a quinta fica para os 3 irmãos, para o Robert, para a Linda e para o David. No entanto, a Linda não queria nada, não queria ligações com criação de animais, nem nada. Ela queria ir-se embora e queria seguir a vida dela. E então o que é que ela fez? Ela, no fundo, vendeu a parte dela aos irmãos e foi-se embora. Ficaram apenas o David e o Robert na propriedade, a continuar a fazer exploração da propriedade. O David ficou a morar na casa principal, que era a casa da família, e o Robert foi morar para uma relote dentro da propriedade, mas mais afastada da casa. Portanto, ele acabava por viver nessa relote e desempenhavam ambos ali as funções de continuar a gerir ali a produção de animais. Em 1996 surge ali uma ideia de se criar uma associação ou uma organização de caridade, no fundo, para se juntar dinheiro e bens essenciais para as pessoas mais necessitadas. Não sei de onde é que terá saído essa ideia, vindo de quem vinha, não era muito boa ideia e vocês já vão perceber porquê. Ok, sim senhor, então não temos dinheiro, temos um celeiro para poder fazer festas de angariação de dinheiro e de bens para dar para pessoas que precisavam, mas não temos dinheiro para mandar fazer obras nesse celeiro. O que é que a gente faz? Vamos vender uma parte das terras cultiváveis e com esse dinheiro então fazemos as obras todas que necessitamos e vamos transformar esse celeiro numa zona que dê para dar festas e de facto então avançar com esse plano da organização de beneficência. E assim fizeram, venderam uma parte da propriedade e com esse dinheiro começaram então a fazer as obras portanto, no celeiro. O primeiro caso que se relata de facto a tendência deste ser humano para estas situações foi em 1997. Uma noite, um casal de idosos vai passar numa estrada ali nas redondezas, já de noite, e depara-se com uma jovem quase nua, ensanguentada, a pedir socorro com uma algema no pulso e, claro, ficaram muito assustados o que é que se teria passado, porque de facto era uma zona ali muito pacata e não perceberam o que é que se podia ter passado. Obviamente ajudaram a rapariga, ela foi levada para o hospital, estamos a falar da Wendy Lee, a moça, obviamente os médicos quando viram o estado dela chamaram a polícia e a rapariga simplesmente depois relatou o que se tinha passado. Ela era uma profissional do sexo,
ali da zona baixa de Vancouver. Conhecia o Robert, já por várias vezes tinha estado com ele, e ele nesse dia tinha passado pela zona e ter-lhe perguntado se estaria interessada portanto, receber algum dinheiro e algumas substâncias ilícitas do que ela fazia uso para o acompanhar à quinta. Ela foi. E pronto, houve lá os proformes e entretanto, quando terminaram, ela perguntou se podia usar o telefone e telefonaram ao namorado. Quando ela estava a marcar um número, Robert aproximou-se pelas costas e pôs-lhe uma algema num braço. Ela, quando viu aquilo, assustou-se, debateu-se, ele não conseguiu apanhar-lhe os dois pulsos, só conseguiu prender um pulso. Entretanto, ele pega numa faca e desferiu vários golpes no abdômen com uma faca. Ela tentou sempre reagir, conseguiu tirar-lhe a faca, conseguiu inclusive feri-lo de modo a que ele caísse, e ela aproveitou nessa altura e fugiu. Portanto, começou a correr estrada fora, e foi nessa altura que encontrou então o dito do casal. Voltamos já aí, mas só uma curiosidade: depois desta situação, o Robert arranjou um porco com cerca de 270 quilos para servir de cão de guarda. Portanto, era um porco que obedecia a comandos do dono. Portanto, ninguém entrava nem ninguém saía da propriedade sem o comando do dono. E então, se de facto não fosse dado o comando, ele não deixava de todo que essa pessoa saísse ou entrasse. Portanto, era um porco com 270 quilos, não era propriamente um cachorro com 20 quilos. Era 270 quilos, era muito quilo, muito peso. E ele mordia mesmo. Bom, essa moça então é levada para o hospital, a polícia vem e ela relata o que se passou, e a polícia fica a par da situação, que ele a teria tentado matar. Entretanto, a polícia toma conhecimento que um homem teria dado entrada no hospital com um golpe no pescoço, nas mesmas circunstâncias que ela disse que teria feito para se defender, e quando fugiu eu vi-o realmente deitado no chão com um golpe no pescoço, porque ela, com aquela coisa, terá golpeado no pescoço. Portanto, associaram que se tratava da mesma pessoa, foram fazer então essa entrevista de ver realmente, e de facto era o Robert Picton que estava ali, de facto com um golpe no pescoço, mas que não estava assim tão mal, e confrontaram-no com as declarações que a Wendy teria feito, e ele simplesmente disse que não era bem assim e tal. Então, mas como é que ela está com uma algema? Se está a dizer que não foi, mas não queria. E entretanto revistaram-no e de facto encontraram a chave que abria a algema, que a Wendy tinha no pulso, era a chave que ele tinha no bolso. Portanto, comprovava que aquilo que ela de facto tinha contado era real e era verdade. Ele foi preso, mas a Wendy posteriormente, e sendo uma profissional do sexo, sendo uma consumidora de substâncias ilícitas, também teve noção, e principalmente em 97, que havia muito preconceito e que se calhar a polícia não iria dar tanto crédito, àquilo que ela teria dito, e que de facto ele era uma pessoa que até tinha alguma influência na sociedade e acabaria por, se calhar, não acontecer-lhe nada a ele, e mais tarde teve medo das represálias que pudessem haver, e de facto acabou por retirar a queixa e ele acabou solto. Isso foi a primeira vez que ele entrou ali no radar da polícia. Entretanto, ele continua lá com a atividade dele, da criação dos porcos, e foi quando se começaram então a criar e a fazer ali as festas, que supostamente seriam de beneficência, mas como eu vos disse, obviamente
vindo de quem vinha, não poderia ser coisa boa. Eram festas de tudo menos de beneficência. Isto é, eram mandadas vir mais profissionais do sexo das ruas de Vancouver, das boates de Vancouver, eram feitos vários convites a determinadas pessoas, nomeadamente na altura falou-se dos Hell Angels, que são os motoqueiros muito conhecidos, inclusive nos Estados Unidos e espalhados pelo mundo, e que eram frequentadores dessas festas que eles davam. Quem fornecia a carne era ele, quem fornecia as bebidas era ele, e no fundo ele conseguia depois ali amealhar algum dinheiro que conseguia com donativos, etc. Mas obviamente esses donativos não eram para fazer doações a pessoas que necessitavam, era no fundo para suportar as despesas que eles tinham. Mas a sociedade também acabava ali por fechar um bocadinho os olhos, porque ele de facto regularmente dava dinheiro para a igreja, doava alguma comida para a igreja, portanto eles acabavam por ir aceitando essa situação. E não estamos a falar de festas de 100 ou 200 ou 300 pessoas, estamos a falar de festas que chegavam a atingir 2.000 pessoas, portanto era muita gente mesmo ali naquela pequena aldeia. Portanto, era uma zona bastante sossegada e realmente receber ali 2.000 pessoas num fim de semana era muita coisa. Mas pronto, a sociedade, sabendo que ele muitas das vezes doava, fazia esses donativos, acabava por anuir e não se preocupar muito com isso, embora causasse algum transtorno, como é óbvio, mas acabavam por fechar um bocadinho os olhos a isso e deixar seguir o barco. Entretanto, depois desse episódio com a Wendy, nos anos seguintes começaram a desaparecer muitas mulheres da parte leste de Vancouver, onde elas trabalhavam. As colegas começavam a dar conta que havia muita gente que se ausentava, muitas das vezes ou com o Robert ou a pedido do Robert para ir a festas, e acabavam por não voltar. E estamos a falar de mulheres que tinham filhos, tinham mães, que se mantinham em contacto com a família, portanto não eram pessoas sozinhas no mundo, eram pessoas que, embora tivessem essa profissão, eram pessoas que tinham a sua vida familiar estruturada de alguma forma e acabavam por se manter sempre em contacto, e a família estranhou de facto que elas começassem a deixar de aparecer ou de telefonar e achavam estranho. E começaram a participar esses desaparecimentos. Obviamente que a polícia desvalorizou um bocado essa situação, porque eram pessoas que tinham um trabalho itinerante, que podiam mudar de sítio, podiam ir com A, B ou C, podiam mudar de cidade, podiam mudar de país, e que não queria dizer propriamente que tivessem em risco ou coisa assim que o valha. Portanto, eram pessoas que, a ver da polícia, não eram pessoas que tivessem em risco. O certo é que começaram a desaparecer muitas mulheres mesmo. Entretanto, as famílias começaram a falar umas com as outras, começaram a tentar perceber qual teriam sido os últimos passos dessas pessoas, e todas elas chegavam a uma conclusão, que elas desapareciam ou porque iam com o Robert ou porque iam a uma festa do Robert. Portanto, o Robert era sempre ali aquele ponto comum entre elas todas, ou porque é uma festa em que seria na quinta dele, ou seria com ele. Portanto, elas desapareciam, não voltavam, não diziam nada, não davam notícias, e eram pessoas que tinham a sua vida, que tinham os seus filhos, que telefonavam, portanto, não eram pessoas que deixassem uma vida para trás e não tivessem nada. Portanto, e isso a família estranhou muito e diziam que não, elas não fugiram, elas não se foram embora, elas simplesmente estão presas, estão em algum sítio onde não podem de todo falar. Elas desapareceram, vocês têm que fazer alguma coisa. Essas queixas foram-se acumulando, a polícia não podia de todo também ignorar, e então, quando chegaram à conclusão que de facto havia esse denominador comum, que seria a quinta dos Picton,
resolveram arranjar ali um sistema para que se conseguisse fazer ali uma busca na quinta, tentar perceber se as pessoas estavam lá, se havia ali alguma ligação, para no fundo também sossegar as famílias, e arranjaram, sob pretexto de uma denúncia que teria havido sobre armas ilegais na quinta, foram à quinta para fazer então essa busca. Quando chegaram, disseram ao que iam e ele deixou-os entrar, claro, teria outra hipótese, e eles começaram então a procurar não só as armas, como também algum indício que os levasse a alguma conclusão em relação a essas mulheres, porque eram muitas mulheres desaparecidas. Resumindo, quando entraram dentro da relote do Robert, encontraram roupa das mulheres, malas, sapatos e principalmente as identificações delas, portanto as carteiras com todos os documentos delas. Portanto, o que levava a crer, quando eles viram isso, é assim: elas têm que estar aqui. Onde é que elas estariam sem os documentos? Elas estiveram aqui e os documentos delas estão aqui. Porquê? É porque elas estão aqui ou estiveram aqui. E se não estão aqui e estiveram, onde é que elas estão? Portanto, continuaram a pesquisar, continuaram as buscas. Entretanto, entrou em campo outras equipas forenses para ir tirar mais indícios para serem analisados. E uma das coisas que foi encontrado foi um triturador, que era onde onde triturava a carne para ser vendida. E nesse triturador havia indícios não só de carne de suíno, como também carne humana. Ele triturava ali as pessoas, juntava tudo e vendia. Os polícias que estavam ali e que eram ali da região e que compravam carne àquela criatura, simplesmente, muitos deles, o estômago embrulhou-se e... Como assim? Ele vendia carne de suíno junto com carne humana. Ele tinha um congelador cheio de carne de suíno misturado com carne humana para venda, para consumo. Ele tinha baldes com dedos, com pés, com crânios, tudo misturado. É assim, eles nunca conseguiriam recolher todo o ADN, ou então deveria, sei lá, décadas para conseguir analisar tudo e tirar dali nomes, porque era muita mistura. Eram pedaços, eram bocados aqui, bocados ali, eles não sabiam o que era de quem. Portanto, encontravam ossos humanos espalhados pela quinta, que ele entretanto atirava aos porcos e os porcos comiam. Um horror. Foi nesse dia, 6 de fevereiro de 2002, que o processo deu início. Foi nesse dia que ele foi preso preventivamente e foi nesse dia que a investigação, toda esta investigação começou e demorou 5 anos. Conseguirem ter uma lista de algumas pessoas mediante, fora aqueles que eles não conseguiram atribuir nomes, mas conseguiram chegar a uma lista de 26 mulheres. Inicialmente havia 33 ADNs, mas com nomes conseguiram chegar a 26. Ele foi, entretanto, preso preventivamente, como já disse, e durante essa estadia preventiva na prisão, como colega de cela, ele teria um homem que era polícia, portanto, infiltrado, digamos assim, para tentar obter
alguma informação mais que o porquê de tudo aquilo. Entretanto, a única coisa que ele, uma vez, tipo, a comer às 11 da noite, aliás, esse vídeo está na net, podem pesquisar e ver, em que ele diz que o único arrependimento dele foi de não ter chegado aos 50, ao número redondo de 50. Faltou-lhe um para não fazer o número redondo de 50. O que queria dizer com isso que ele tinha morto 49 mulheres. Era o único arrependimento que ele tinha, era esse. E que teria sido apanhado por desleixos dele, porque teria sido desleixado, porque senão até agora não o teriam apanhado. Esse era o único arrependimento deste animal. A investigação durou 5 anos, foi a tribunal, e quando foi questionado como é que se considerava, ele simplesmente disse not guilty. Inocente. Considerava-se inocente. Estava inocente, segundo ele. Ok. Com todas as provas que existiam na propriedade dele, ele considera-se inocente. Muita gente questiona se o David estaria de alguma forma associado a isto. Segundo declarações dele, disse que não sabia das ações do irmão, que sim, haviam as benditas festas que eles tomavam como caridade, que de caridade não tinham nada, mas que nunca se tinha percebido essas situações, porque eu não sei se vos disse, mas essas festas eram festas de substâncias ilícitas, bebidas e bacanais. Era basicamente as festas de caridade que ele considerava de caridade. Eram essas festas que ele queria fazer. Entretanto, o David diz que não sabia de nada e não se conseguiu realmente associar nada ao irmão. Se teve ou não algum envolvimento, nunca se saberá, a não ser que o Robert de alguma maneira o incrimine, mas penso que não. Resumindo, foi julgado e portanto, com 26 acusações de homicídio em primeiro grau. Depois de algum tempo, cerca de 1 ano e tal de julgamento, quando o júri voltou e o juiz questionou se já tinham chegado a uma conclusão, eles disseram que sim e que consideravam o réu not guilty, portanto inocente, em homicídio de primeiro grau. Houve assim um contestar muito grande na sala de audiências, mas logo a seguir viria então que era considerado culpado é homicídio em segundo grau. Qual era a diferença? É que em primeiro grau queria dizer que teria havido premeditação e em segundo grau não. Portanto, se houve premeditação é considerado homicídio de primeiro grau, se não houve é de segundo grau. Portanto, é considerado mais grave o de primeiro grau. No entanto, ele foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de condicional. No entanto, só foi condenado por 6 homicídios dos 26 que foi a julgamento. Não perguntem-me bem porquê, porque acho que ninguém percebeu porquê. O juiz acho que considerou que seriam muitos casos e então que se calhar iriam para um segundo julgamento, uma segunda ronda com as outras vítimas, coisa que nunca aconteceu até hoje. Portanto, ele foi condenado a prisão perpétua e os outros casos ficaram sem ser julgados. Chegaram à conclusão que não havia necessidade de se fazer um segundo julgamento, que seria, no fundo, deitar dinheiro fora, porque ele já estava condenado e que não ia adiantar nada. Iria sim, porque houveram mais vítimas e que mereciam ter-se
ter a sua justiça também, e que ele fosse, nem que fosse condenado a 50.000 perpétuas, mas pelo menos era condenado pelos casos que tinha cometido. No entanto, isso não aconteceu. Ele atualmente tem 72 anos, continua preso numa prisão de alta segurança na zona de Quebec, no Canadá, e espero que se mantenha lá até que o capeta se lembre dele. Esta foi uma história verídica, é uma história verídica. Eu acho que o ser humano nunca deixa de me surpreender, muitas vezes, ou a maioria das vezes, pela negativa, de facto. O ser humano nasce com maldade no corpo. Eu acho que as pessoas não ficam más, as pessoas nascem más. Sejam psicopatas, sejam sociopatas, sejam o que seja. Mas de facto nasce com eles e ninguém se faz mal. As pessoas são ou não são. E de facto esta criatura merece que os sonhos dele sejam muito atormentados. Espero que tenham gostado desta história macabra, mas é real. Se gostaram, deixem-me o vosso like, inscrevam-se no canal, é um canal bebê, como já perceberam, é o primeiro vídeo. E espero trazer-vos mais contos, mais relatos, mais resumos sobre este assunto. E nós vemos aí até o próximo vídeo. Obrigada. Gratidão.